21 diz assim: Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel, ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era edificada, diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Tome seu assento um minutinho só. Amados, eu confesso dizer para vocês que o Senhor me deu essa palavra, estava orando ao Senhor segunda-feira passada, e eu quero nessa noite compartilhar algo da parte do Senhor ao coração de vocês. E eu quero diretamente, ser bem objetivo aqui, a você que está enfrentando uma luta, a você que está em meio a conflitos, a problemas. Toma posse dessa palavra nessa noite sobre o teu coração. Nesses 27 anos que eu sirvo ao Senhor, queridos, eu aprendi uma coisa, e o Senhor tem nos ensinado muito através disso, aqui na igreja, nessa cidade, por onde a gente tem passado, que o Senhor é aquele que cuida do seu povo. Aleluia. Quantos são cuidados por Deus aqui? Diga amém. O irmão Silvio falou algo aqui muito sério e muito forte. Eu quero repetir isso aqui. Nós precisamos estar mais atentos ao que a gente ouve dentro da igreja. Eu me lembro que quando eu me converti em 1995, irmão, eu garrei na barra da calça, não vou dizer da saia porque não é mulher, é homem, do meu pastor, e eu ficava ali, irmãos, comendo. Naquela época, às vezes a Neuza está aqui, é testemunha disso, eu por muitas e muitas vezes, eu saí da casa do pastor 2, 3 horas da manhã, estudando Bíblia, para no outro dia de manhã levantar 6:30 da manhã e ir para o serviço. E eu fui me municiando, eu fui aprendendo, eu fui lendo, e muita coisa que eu não entendia, eu perguntava. E nós estamos vivendo uma geração hoje, irmãos, que as pessoas mal sequer estão conseguindo buscar na igreja. Porque tem gente que está em casa que não tem coragem de vir para a igreja. Mas amanhã vai no mercado, terça-feira tem feirinha do São Francisco, está lá. Terça-feira tem feirinha do Google, está lá. Não tem coragem de buscar a Deus. Não é medo, isso não é medo não. É falta de coragem. Os crentes de hoje estão tendo falta de coragem, irmão. E eu quero deixar essa palavra ao teu coração, que nunca falte coragem no seu coração para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, irmão, não é medo. Deus se agrada com quem tem coragem. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você tem coragem? Você é um crente corajoso? Você luta por aquilo que você quer? Você busca aquilo que você almeja? Ou você é do tipo daquele que vai se cansando e vai ficando pela beira do caminho? Porque a geração que nós estamos vendo aí não parece ser a geração que vai morar no céu. É uma geração medrosa, é um povo mesquinho, é um povo medroso. E olha que nós não estamos nem no meio da grande tribulação ainda, e nem entramos na tribulação. É um povo egoísta. Ô pastor, misericórdia. Não, Deus me colocou uma palavra, e o tema da mensagem hoje é combatendo os combatentes. Combatentes, combatentes. Diga combatentes. Os combatentes e os combatidos. Tem muita gente no meio da obra de Deus que é combatente, mas tem muita gente, irmãos, que é combatido. E o que é uma pessoa combatida? É uma pessoa que ela não tem visão. É uma pessoa que ela não almeja nada na vida dela. Ela não almeja nem sequer. Ela estando num lugar onde alguém fala algo que agrada a ela, tá bom. Não, querido. O combatente, ele combate de dia e de noite. Aleluia.
O combatido, ele só fica reclamando: eu não estou aguentando mais de luta. Essa luta, eu vou ser sincero, falar para vocês, não sei se eu vou conseguir passar. Mas eu gostaria de pedir para o João colocar para mim aqui, e se você tiver na tua Bíblia, abra ela e marca aí, Eclesiastes capítulo 6, versículo 10. Porque a hora que você encontrar pessoas, e as pessoas começarem a reclamar para você que está muito grande a luta, você lê esse versículo aqui, ó, que Salomão escreveu, e ele disse bem assim, ó: a tudo quanto há de vir, já se deu um nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Você nunca vai lutar com alguém que é mais forte do que você. Deus não vai permitir isso, irmão. Deus jamais vai permitir que o povo dele lute com alguém mais forte. Aí, João, ponha para mim aqui 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 10 e o verso de número 13. Essa palavra eu quero deixar para você que está enfrentando luta, para você que está me assistindo agora e está falando que não aguenta mais. Olha o que Paulo escreve. Salomão diz que Deus não vai deixar você lutar com alguém mais forte do que você. Aí Paulo vem e diz assim, ó, capítulo 10, verso 13: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga: Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? O livramento, aleluia, de sorte que possais suportar, diz a palavra do Senhor. Oh glória! Paulo está falando assim: vai vir tentação, vai vir luta, mas não vai vir nada que você não possa suportar, crente. Não tem nada. Isso que você está enfrentando, você já venceu em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Mas eu preciso me agarrar na Bíblia. Você está se agarrando a quem? A quem você está abraçando? Irmão, aí você vai dizer: pastor Carlos, mas qual é a diferença então entre o combatente e o combatido? O combatente, irmão, quando ele vai pedir oração, ele fala assim: irmãos, eu queria pedir oração de vocês, porque eu estou numa luta aí, mas eu já vou dizer, ela já venci ela em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O combatido, você coloca eles, o combatido e o combatente numa reta, numa linha. O combatente, ele está sempre olhando para cima, ele está sempre prevendo o futuro, sempre almejando coisas maiores. O combatido, ele está dizendo: ó, peço, me ajuda aí, irmão, não estou aguentando mais. Eu não sei não, mas acho que eu vou desviar. Eu nunca passei luta tão grande como essa. Ele vai encurvando, ele vai encurvando. A diferença entre o combatente e o combatido é muito grande. E Jesus, aí eu vou citar alguns exemplos na Bíblia, antes da gente entrar na mensagem. Por quê? Porque aqui eu vou falar de um homem chamado Moisés, que era um combatente. E combatente, ele tem muitas características, aleluia. E eu sei que a maior característica de um combatente é a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Por mais que nós estamos vivendo numa época onde, irmãos, não se prega mais combate, as pessoas hoje estão vivendo uma ilusão. É um evangelho pirata, onde que é tipo assim: olha, é um bolo de aniversário, tira um pedaço e come. Como que se você se sustentasse só com aquele pedaço de bolo. Não, queridos. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a palavra do Senhor, aleluia. O evangelho, ele nos coloca para cima. O evangelho nos mostra a verdade. E a palavra de Deus mostra. Eu citei aqui, acho que foi quinta-feira que eu fiz a live. Eu citei Jesus no capítulo 4 do evangelho de Mateus, quando a Bíblia diz que Jesus foi levado por Satanás para ser tentado. O que era aquilo? Diga: um combate. Um combate. E quem ganhou aquele combate? Satanás olhou e disse: Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, aleluia. Combate. Então eu quero que você tire isso da sua cabeça, de achar que nós como cristãos, nós não podemos enfrentar lutas, nós não podemos combater. Nós vamos combater e nós já somos vitoriosos, no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Davi, quando enfrentou o gigante Golias, você conhece a história? Davi olhou para aquele homem com uma raiva terrível,
e diz para ele: vem a mim que eu vou pegar a tua carne e vou dar para as aves dos céus e para os animais do campo. O gigante Golias olhou para Davi, até zombou ele e disse: você vem vindo a mim com paus e pedra? Tu vem vindo a mim achando que eu sou um cachorro? Quem que você pensa que eu sou? E Davi respondeu a ele e falou para ele: você está vindo a mim com espada e com lança, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmão, olha para o teu irmão e diga para ele: tem a palavra de Deus na tua boca. Tem a palavra de Deus na tua boca, para a hora que o teu inimigo se levantar, você abrir a tua boca e ter vitória na presença do Senhor. Aleluia. Irmão, o que os crentes têm na boca hoje? O que nós estamos carregando? Aonde está a palavra de Deus dentro de nós? Então o que está faltando em nós? Conhecer mais a Deus, irmão. Nós não vivemos um evangelho pirata. Não, o evangelho não é pirata. Ainda que tenha alguém que pirataria, é pirata o evangelho por aí. O evangelho é verdadeiro, o evangelho é único. Mas o evangelho nos leva para a verdade. E aqui eu olho isso. No evangelho de Marcos, quando Jesus desceu do monte, o capítulo de número 7, a Bíblia diz que Jesus olhou para Simão, e a Bíblia diz André, e chamou ele, e disse para eles assim: eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Vocês vão para a guerra. Pescador vai pescar, ele tem que ter paciência. Pescador vai pescar, ele tem que ter esperança. Pescador, ele vai pescar, ele tem que ter o quê? Vara, anzol, isca. E nós estamos no meio de uma luta, de uma batalha como talvez nós nunca vimos. Nós não temos armas, talvez você não tenha armas, mas o Senhor tem nos dado armas. E a maior arma que o crente tem é a palavra de Deus na sua vida. Aleluia. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Você tem sido um soldado que está combatendo, ou você está combatido? Você só vive combatido, para trás, não tem perspectiva, não olha para frente, parece que não vê o futuro. Nós estamos às portas do Senhor, vim buscar a sua igreja, e tem um monte de gente andando assim aí na rua, ó, crendo que não vai morrer se pegar Covid-19. Eu vou dizer uma coisa para você, não se assuste que eu vou te dizer não. Se você quiser andar com a máscara para baixo do nariz, levanta de manhã e faz uma oração bem forte em casa. Entrega a tua alma para Jesus e depois você sai para a rua com a máscara para baixo do nariz. Por quê, pastor? Porque depois, quando você vê o caso aqui da irmã, e igual ela, tem um monte de gente testemunhando por aí, a coisa está feia, a coisa está difícil. Então nós temos que segurar em quem? É em Jesus, o Senhor dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Irmão, eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Deus nos levantou e nos chamou para ser combatentes e não para ser combatidos. Esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está enfrentando, isso não é nada. Eu quero que pela fé você levante a... Profetiza sobre esse problema, profetiza sobre essa dificuldade, profetiza sobre a vida do teu filho, se é teu esposo, eu não sei, mas profetiza a cura, profetiza o milagre. Aleluia. Senhor, abre uma porta de saída dentro daquela casa, Senhor. Tem gente dentro daquela casa que precisa de salvação. Abre, Senhor, a porta da salvação dentro daquela casa. Você está entendendo? Então nós estamos, irmãos, diante de um mar aonde a onda vem vindo, as tempestades estão se levantando, e a nossa embarcação não vai afundar, porque o dono da embarcação está no meio dela, e a Bíblia diz que ela não será abalada, e é a igreja do Senhor. Aleluia. Mas eu preciso saber que eu preciso combater. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esses detalhes que passam desapercebido. O apóstolo Paulo, eu já vou entrar na mensagem, mas o apóstolo Paulo, quando ele se converte em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que depois, lá no versículo 23, quando ele chegou no meio dos discípulos, a Bíblia diz que já começaram a falar: Paulo, você já está sabendo? Tem gente aí que vai tirar a tua vida, os portões da cidade já estão cercados, nós precisamos tirar você daqui. Paulo estava embaixo de ameaças de morte, irmão, mas ele não deixou de combater. No versículo de número 26, a Bíblia diz que depois que ele foge da perseguição da morte dele, ele chega no meio dos discípulos, e quando ele chega no meio dos discípulos, agora ele teve outro combate. Os discípulos não aceitavam ele,
tinham medo dele. E aí eu quero chamar a sua atenção. Por quê, pastor Carlos? Porque nós estamos vivendo no meio de um combate, mas nós não fomos abatidos ainda não. Nós estamos vivinho da Silva para a glória de Deus, aleluia, e municiados de armas espirituais. Use as suas armas espirituais, combata, lute, ore. Quem que jejuou quinta-feira aqui? Levante a mão. Levante a mão bem alto comigo. Ó, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas jejuando dentro da igreja. E estamos combatendo. Quem que nós estamos combatendo, irmão? Eu estou chamando a sua atenção, querido. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Ouça os médicos falando. Os hospitais não têm mais oxigênio. Cuide-se. Prepara a tua alma. Não estou falando que você vai morrer, não. Eu só estou falando para você que as pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. E não é isso, queridos. Eu comentei com a Neuza hoje. Eu estou vendo Deus fazer, sabe o que? Deus está tirando da terra muitos profetas dele. Muitos grandes homens de Deus. Ontem à tarde foi entubado o pastor R.R. Soares da Igreja da Graça. Um grande homem de Deus. Mas se Deus falar, vem para mim e recolher ele, como é que essas ovelhas vai ficar? Aquelas ovelhas que ficavam lá, ó, entendeu? Agarrado na calça do pastor, mas não tinha compromisso com Deus. Não tinha busca com Deus. Porque tem gente, irmão, que vem para a igreja, ele está agarrado às atividades da igreja. E quando uma atividade para, aí a pessoa fala assim, enquanto eu estava lá na igreja fazendo isso, eu tinha valor. Parei, não tenho mais valor. Irmão, não misture fé com trabalho. Trabalho é uma coisa, fé é outra coisa bem diferente. E o que nós estamos precisando neste momento é ter fé na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu olho aqui, e a Bíblia fala que Moisés, um grande homem de Deus, chega agora diante do rei de Sion. E Moisés era educado, irmão, porque todo homem, toda mulher de Deus, ele deve ser educado. E ele olha para o rei de Sion e diz para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso passar dentro da tua terra. Você está vendo a multidão que está comigo? Irmão, você sabe da história, a Bíblia diz que entre homens e mulheres eram mais de 2 milhões de pessoas. Era uma nuvem na terra andando. Então rei nenhum queria que a nação de Israel passasse por dentro do seu território. Por quê? Esse povo ia comer, esse povo ia beber. Mas Moisés era um homem temente a Deus, e ele chegou diante do rei e falou assim, olha, nós não vamos tocar nem nas cisternas de água, nós não vamos tocar nem no trigo do campo, e nós não vamos tocar nem nas vinhas. Eu só quero passar com o povo e pegar o caminho da estrada que nós precisamos. Eu só quero passagem, eu só quero passagem, eu só quero liberdade. Qual foi a palavra do rei? Não. Porque o que o diabo muitas das vezes quer, ele não tem poder sobre as coisas, mas ele domina determinadas coisas. Então a Bíblia diz que o rei dos amorreus olhou para os enviados de Moisés e disse, olha, você não vai entrar nas minhas terras. E o pior, se armou e foi contra Moisés. Deixa eu te profetizar sobre a tua vida. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta forjada prosperará contra os servos de Deus, aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que você tem que ser humilde. As coisas não é sempre o que a gente quer, da maneira que a gente quer. Tem muita gente passando luta porque eles querem que as coisas sejam da maneira deles. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Moisés era um homem humilde. A pessoa humilde, ela pede licença. A pessoa humilde pede desculpa. A pessoa humilde, ela reconhece os seus erros. Muitas pessoas estão passando lutas porque não reconhecem as suas falhas e os seus erros, e não abaixam a sua cabeça para se humilhar. Mas se nós nos humilharmos, a Bíblia diz que a potente mão de Deus está sobre a nossa vida, aleluia. O combatente, ele se humilha, ele não quer. Moisés não queria arrumar conflito. Homem de Deus e mulher de Deus, irmão, não fica arrumando conflito. Ele foge do conflito. Moisés não queria arrumar encrenca com o rei de Sion, porque ele sabia que Deus era na vida do povo de Israel.
Mas tem gente, irmão, que ele é astuto, o diabo é astuto. E o diabo falou assim, o rei de Sião falou, nós vamos acabar com esse povo. Reúne o exército aí, vamos bater em cima desse povo. E eles bateram. E o versículo que nós acabamos de ler, 23 e 24, a Bíblia diz que Deus matou ao fio da espada todos aqueles homens através do povo de Israel. Aí aqui eu começo a mensagem para dizer para você que se tem uma das coisas que nós precisamos aprender, é que nós precisamos combater sendo chamados filhos de Deus, aleluia. Você precisa combater mais dentro da tua casa, você precisa combater mais lá no teu serviço. Combater como, pastor? Não é arrumar confusão, mas é mostrar o Deus que há dentro do teu coração, aleluia. Não é um Deus que se mistura, não é um Deus pagão, mas ainda é um Deus de milagre que opera maravilhas no meio do seu povo, aleluia. O rei de Sião não precisava morrer, mas ele quis se colocar no caminho de Deus. E todo inimigo que se coloca no caminho da igreja, ele cai por terra, porque quem vai na frente da igreja é o Senhor dos exércitos, aleluia. E eu quero que você entenda isso. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo. Ele vai na tua frente. As irmãs cantou um hino aqui. Como é que é a letra do hino, do refrão? Quero ver o quê? O meu milagre. Quem quer ver milagre aí? Levante a mão. Não, nem todo mundo quer. Quem quer ver milagre aí? Levante a mão. Agora, quem que quer batalhar por esse milagre aí? Então receba isso, irmão. Eu sempre digo, cantar é fácil, estar na igreja é fácil, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos muito longe de Deus. Eu estava vendo um testemunho essa semana de um moço que está na internet, e ele contou esse testemunho agora no meio da pandemia. Ele nasceu dentro de um berço evangélico, o pai e mãe eram crentes, sempre ensinaram ele nos caminhos do Senhor. Só que você sabe como é que é jovem, irmão. Jovem, depois que cresce, eles não querem mais saber de seguir pai e seguir mãe. E esse moço se desviou. Esse moço não quis mais participar de igreja, não quis mais ir para dentro da casa do Senhor e seguiu o seu caminho. E ele foi ser piloto de avião. E ele trabalha lá para o lado da Amazônia lá. E ele pegou um avião e mandaram ele abastecer a uma cidade, não sei, uma cidadezinha do interior do Amazonas lá. E ele pegou aquele avião e saiu carregado de comida, um monte de coisa. E quando ele estava voando com aquele avião, o avião parou um motor. Ele olhou do lado, o motor parou. De repente olhou do outro, estava só com o motor. Ele disse que na hora deu um calafrio nele. E ele ficou procurando no meio daquele mar verde, onde é que ele ia pousar aquele avião. E ele olhou e não achava, porque na Amazônia você sabe que as árvores chegam a ter 5, 10, 15 metros de altura. E ele já começou a imaginar, eu vou morrer. E de repente, do nada, ele diz, a coisa mais difícil é você achar um lugar descampado. A coisa mais difícil é você achar um lugar de terra para você prainar o avião. E ele disse que ele já começou a sentir o avião cair e prainar. Ele conseguiu fazer uma curva com o avião. De repente ele viu que o avião já pegou na copa. Ele sentiu as copas das árvores passar por debaixo do avião. E de repente o avião entrou no meio daquela mata e foi quebrando tudo. E quando ele viu, ele disse que os olhos dele escureceu, a vista dele escureceu. Ele só escutou um estrondo. E quando ele acordou, o painel do avião estava sobre o peito dele. Ele acordou e não acreditou que ele estava vivo. E ele naquela hora, né, irmão, a hora que o avião está caindo, o que você vai pedir para Deus? Senhor, me socorre. Você vai estar lá na UTI, você vai dizer, Deus, me socorre. Por quê? Porque às vezes a gente está do lado de fora e a gente não dá valor pelo Deus que nós temos. Então existem coisas que são permissão de Deus. E esse moço, ele disse que ele conseguiu empurrar o painel, saiu de dentro daquele cockpit do avião, catou uma garrafas de águas que tinha um pouco de comida, que tinha 6 pão. Ele pegou 6 pão só que tinha dentro do avião e saiu. E ele disse que ele andou e ele falou, eu vou ter que pegar mais coisas porque não vão me achar. Olhou para cima assim, as árvores abertas, mais árvores de 10, 15 metros. Ele falou, vai demorar o socorro. E ele ficou ali, para resumir, para você entender. Ele achou que iria com 2, 3 dias iam encontrar ele. A Força Aérea Brasileira passou os aviões, botou os helicópteros
helicópteros para rodear em cima da onde a região que ele tinha caído. O avião da Força Aérea passou 3 vezes por cima de onde ele estava e não viu ele. E ele diz que ele não tinha quebrado uma perna, não tinha quebrado nada, mas ele estava com um corte enorme nas costas. Ele catou aquele pão, botou debaixo do braço, catou algumas coisas que ele tinha, umas sacolas, e subiu. Ele viu um morro e falou: eu vou subir esse morro. Ele foi lá em cima do morro, e chegou lá em cima do morro. No meio do caminho ele escutou o avião explodir, estava cheio de combustível, pegou fogo. E ele falou: bom, eu creio que logo logo eu saio daqui. Você sabe quantos dias ele ficou no meio do mato? 36 dias. E ele já não tinha mais força para caminhar, ele não tinha mais saúde. Ele disse que o pão embolorou, ele não conseguia mais comer o último pedaço de pão embolorado. A mão dele atrofiou, que ele tinha que pegar a mão direita para abrir a mão esquerda, porque as mãos atrofiaram. E ele falou: Senhor, manda uma onça, Senhor, para me matar aqui, porque eu não quero morrer de fome nesse lugar. E ele foi orando, e ele fez um concerto com Deus lá, porque ele falou assim: ó, eu tinha corpo, eu tinha mente, mas eu tinha alma, mas eu não tinha mais a presença do Espírito de Deus na minha vida. Ele falou: quando eu me afastei da igreja, eu esqueci de Deus, eu esqueci da presença do Espírito de Deus. Eu comecei a andar pelo meu ego, pelos meus propósitos, pelos meus objetivos. Se tornei piloto, fiquei uma pessoa conhecida, mas eu não era conhecido de Deus. E ele, no meio daquela mata, ele fez um concerto com Deus e falou: Deus, eu quero nessa noite pedir para o Senhor perdão, e eu quero voltar para os caminhos do Senhor aqui agora. Quero que o Senhor me receba. Eu não quero morrer do jeito que eu estou. Se for para me morrer aqui, eu quero morrer, mas eu quero que o Senhor me perdoe. E ele fez irmão, não tinha pastor, não tinha ancião, não tinha padre, não tinha ninguém, era só ele e Deus. E ele diz que ele sentiu que algo desceu do céu assim e renovou as forças dele naquele lugar, lá no meio do mato. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso para você porque às vezes você está dentro da igreja e não está combatendo como você deveria combater. Aí quando você vai lá para o mundo, por um pratinho que os amigos oferecem, porque eu não aguento passar luta, porque está muito grande a dificuldade, o Senhor está mandando você fazer como Moisés. Olha para o teu inimigo e diga para ele: dá licença aí, meu amigo, dá licença aí, porque eu vou passar. Se você não quiser que eu passe, se prepara, porque eu vou passar por cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas o que está acontecendo com os crentes hoje, irmão? Os crentes estão com medo. As pessoas estão com medo da morte. Por quê? Porque ninguém quer deixar seu carro, sua casa, ninguém quer largar nada dessa terra. Nós estamos presos nessa terra pelos benefícios que a terra nos oferece. E eu quero dizer para você que existe um benefício ainda maior que você ainda não viu. Foi a salvação que Jesus Cristo nos deu lá na cruz do Calvário. Aleluia. E quantos são salvos aqui? Diga amém. Há um benefício maior do que essa terra, igreja do Senhor, que eu e você devemos lutar e buscar. Então nós estamos vivendo no meio de uma humanidade que está presa às coisas dessa terra. E às vezes a gente perde alguém, a gente vai sentir a ausência dela. Ontem esse pastor que faleceu, eu acompanhava o ministério dele. É um pastor de libertação, um homem usado por Deus. Eu nunca vi uma pessoa tão usada por Deus depois de Jesus do que o camarada. Não é que eu estou idolatrando ele, não. Você está entendendo? Mas o que eu quero que você entenda, que não importa se é usado por Deus ou não. Se o Senhor chegar e falar assim, vem, acabou, o tempo acabou. E aí Lucas vem e diz assim: se hoje pedirem a tua alma, o que tu tem preparado para apresentar ao Senhor? Ô Senhor, eu estou com um talão aqui, que tem ainda umas 25 prestações do carro para pagar. Senhor, não deixa eu ir agora não. Olha minha esposa, olha meus filhos, olha aí, Senhor, eu sou novo ainda. E eu não estou falando para você que você vai morrer. Eu estou falando para você que você precisa se preparar, igreja do Senhor. Você precisa se preparar, porque a única maneira de você entrar no céu antes do arrebatamento da igreja é a morte. E ninguém quer morrer, mas também ninguém quer se preparar para encontrar com o Senhor. Então eu e você precisamos combater a nossa carne, os nossos desejos. Antigamente você olhava para a igreja, você não precisava perguntar quem estava fazendo o jejum, não.
Você via as pessoas que faziam jejum quando caíam endemoniado dentro da igreja. Os crentes cheios do Espírito Santo iam lá, botava a mão e expulsava demônio. Hoje, se um demônio cair dentro da igreja, sai todo mundo correndo. Por quê? Porque não estão preparados, igreja do Senhor. E eu não estou falando para você que nós temos que nos preparar só para expulsar demônio, não. Santificação, busca com Deus, para a gente estar cada dia mais perto do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então Moisés olhou para aquele homem, Sion. E se você ler o capítulo de número 21, lá no versículo 14 antes, ele já tinha feito a mesma proposta para o rei dos Edomitas. Quando ele foi passar pela terra dos Edomitas, ele falou: olha, dá passagem para o povo de Israel aí, porque o diabo não gosta que a igreja anda, o diabo não gosta que a igreja caminha, o diabo gosta de ver as pessoas caídas, abatidas, entristecidas. Mas nessa noite eu levanto as minhas mãos para dizer para você: levanta a tua cabeça, irmão, levanta a tua cabeça, irmão, e marcha diante da presença do Senhor, marcha. E aí o rei dos Edomitas caiu no mesmo erro. A Bíblia diz que não abriu passagem. Moisés falou: lamentavelmente, nós vamos ter que passar por essa terra. Parece que Moisés era um carrasco. Não, irmão, é que quando você está na presença de Deus, você não tem medo do teu adversário. Quem está na presença de Deus aqui, diga amém. Então, irmão, você não precisa ter medo da Covid, você precisa se cuidar com a Covid. Você está entendendo? Tirar o ego que está dentro do nosso coração e achar que tudo tem que ser do nosso jeito. Ah, eu não vou tomar vacina não, para que eu vou tomar essa vacina? Eu vou tomar essa vacina, vou passar mal? Ah, eu vou tomar essa vacina aí, vou morrer? Estão falando que a vacina vai matar todo mundo. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não tomar vacina, você tem 1% de chance de vida, se a Covid te pegar, 1%. E qual é a tua escolha? Aí eu vou para a Bíblia, e a Bíblia diz assim, que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então o que vai entrar aqui, não importa, na carne. O que não pode entrar é dentro do coração. Não pode atingir o coração. A carne passa, o tempo passa, mas a alma permanece para sempre, igreja do Senhor. Você está entendendo? Então eu quero chamar a sua atenção, porque essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. O que Jesus estava ensinando os discípulos quando ele chamou eles e: ó, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão combater, vocês vão ter que ir para o mar, enfrentar a tempestade, vocês vão ter que enfrentar as ondas bravas, mas confiam na minha palavra, porque a hora que vocês lançar a rede, vocês vão colher os grandes peixes para a glória do Senhor. Então o que está acontecendo com o povo hoje? Ninguém quer entrar mais no barco. Se for para enfrentar a luta, então misericórdia. Mas eu quero dizer para você, Deus está chamando soldados aqui nessa noite, aleluia, para combater o bom combate. Paulo diz: combati o bom combate. Eu não fui combatido, não, eu combati, terminei a minha carreira e guardei a minha fé para a glória do Senhor. O que nós vamos dizer para o Senhor? Eu imagino, irmão, a festa que está tendo no céu. Quem já viu o céu aqui, diga amém. A festa que está tendo no céu, com essa manada de crente que está subindo para o céu, irmão. Homens de Deus, mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, os anjos vindo receber e levando até a presença do Senhor. Os portais abertos, os sons das trombetas soando, porque enquanto a tristeza na terra, a festa no céu, aleluia, por um pecador que se arrepende, diz a palavra do Senhor. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus nos levantou para combater. Nós somos combatentes, aleluia. Combatente anda armado, combatente não desiste, combatente ele luta até o último momento, aleluia, oh glória. O Espírito de Deus manda dizer para você nessa noite, minha irmã: combata com esse problema, se levante contra esse problema, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não tenha medo. Maior é o que está em você do que aquele que está lá no mundo. Meu Deus, a hora foi embora. Jesus, eu nem vi. Mas queridos, uma outra hora eu vou falar melhor sobre isso. Mas eu quero que você nessa noite diga comigo: eu sou um combatente. Diga comigo: eu sou um combatente. Amém? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar combatendo. A hora que o Senhor tirar a igreja, nós vamos estar junto com o Senhor.
vamos ceiar com o Senhor, mas vai haver um momento que o Senhor vai vir combater na terra de novo. E quando Ele vier combater, quem vai vir com Ele? A igreja. Nós vamos vir novamente com o Senhor, mas agora não é nós que vamos combater, é Ele que vai combater contra as nações. Nós só vamos ficar ali do lado dando glória, aleluia, bendito seja o Senhor dos exércitos, aleluia. Você está entendendo? Então eu quero nessa noite orar pela tua vida. Talvez está faltando força, talvez está faltando ânimo para você, mas Deus quer renovar tuas forças nessa noite para a glória do nome dEle. Se coloque em pé, igreja do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos, coloque tua mão direita sobre o teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como teus filhos e como os teus servos, ó Pai. Diante da tua presença pedimos a tua misericórdia. Senhor, coloca munição, coloca unção, coloca graça, coloca fortalecimento na vida espiritual de todos aqueles que nos ouvem nessa noite, de todos aqueles que estão em casa, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor toque agora, traga solução para esse problema, meu Pai. Levanta esse soldado ferido, levanta, meu Pai, esta mulher ferida, cura essa ferida, meu Pai, e restaura a vida desse combatente, restaura o ânimo dele, aleluia, restaura a esperança dele nessa noite. Ora lamanabassuri andarai. Em nome do Senhor, nós marchamos diante desses problemas, nós marchamos diante dessa enfermidade, nós marchamos diante dessa dificuldade, porque a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. A vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Então receba a tua vitória nessa noite, receba a tua cura nessa noite, receba a tua restauração nessa noite, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Ora lamanabassuri andaralabai, aleluia. Dê uma forte salva de palmas a Ele, porque dele é a honra, para Ele é a glória, e dele é todo o poder, aleluia. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: você é um combatente. Diga para ele: você é um combatente em nome de Jesus. Sente um minutinho só, queridos, aleluia. Oh igreja, a hora é curta. Eu queria louvar o Senhor com um hino aqui, mas não vai dar. Soldado ferido, lembra? Dispensa. Soldado ferido. Mas eu vou cantar não. Sola ele aí. Canta aí, igreja. Você que conhece, adore ele em espírito. A ferida é curada, aleluia. Sabe por quê? Porque nós estamos na presença do Pai, e não tem nada que o Pai não possa fazer pela sua igreja, aleluia. Você entrou ferido, sai daqui curado, 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 curado para a glória do Senhor. Amém, igreja? Prepare esse louvor para domingo que vem na ceia. Nós vamos cantar esse louvor aí. As irmãs do grupo de louvor, prepare esse louvor aí, que nós vamos cantar esse louvor domingo em nome de Jesus. Amém, igreja? E eu quero lembrar vocês que domingo nós vamos ter duas reuniões, tá? Uma às 16 às 17h30, é a primeira reunião, e a segunda reunião vai das 18 às 19h30. Nós vamos celebrar a ceia em 2 horários. Depois, nos próximos domingos, será uma reunião só, amém? Então eu quero pedir para os irmãos que nos assistem, coloque seus nomes, venha para a igreja, amém? Eu não tenho, irmãos, dificuldade de refazer reunião. O que às vezes a gente fica um tanto triste é porque às vezes você coloca o nome e você fica olhando, às vezes as pessoas olha, não coloca o nome, não vem para o culto, amém? E eu gosto muito de transmitir pela internet, porque às vezes até pessoas que não são evangélicas assistem, mas eu tenho observado que muitos crentes estão acomodados em casa assistindo live. E eu quero dizer para você, não fique em casa assistindo live não, venha para a igreja adorar o Senhor, venha participar da ceia, amém? Participar do corpo e do sangue do Senhor, porque é isso que o Senhor Ele quer de nós, esforço. Esforça-te e tenha bom ânimo, esforçar, amém, queridos? Amados, então eu quero deixar essa palavra no coração de vocês. Por enquanto ainda a gente não está podendo fazer reunião nem na quinta e nem no sábado. O decreto vai até o dia 20.
E nós vamos aguardar daqui até o dia 20 para ver como é que vai ser. Mas no domingo estaremos aqui. E quarta-feira com as lives aí. Quarta, segunda-feira o pastor Agileu tem live. Terça-feira o irmão Diácono e o irmão Silvio. E a gente vai estar aí louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Vamos aqui agradecer a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, nesta noite por ouvir, Senhor, os testemunhos, pelos livramentos que o Senhor tem dado ao teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, dai-nos uma semana abençoada de trabalho. Livra-nos dos acidentes. A todos aqueles que nos assistem nessa noite, Senhor, que o Senhor toque, que o Senhor visite, que o Senhor transforme pelo poder da tua palavra. Que venhamos combater, meu Deus, as adversidades, os problemas cada dia mais, porque foi para isso que o Senhor tem nos chamado. Livra teu povo de todo mal. É o que nós oramos, pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Queridos, vá em paz e que o Senhor vos acompanhe. Deus abençoe a todos.